streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be, blessed be, blessed be your name. Always. Que alegria poder estar de volta para mais um encontro de adoração e reflexão. Com certeza Deus falará aos nossos corações essa noite. Que bom que você conectou neste canal do YouTube e você pode estar compartilhando esse link para mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Eu quero começar lendo o Salmo 111, que diz: de todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso, dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança. Queridos, o nosso Deus é amoroso, gracioso, misericordioso para conosco. E é esse Deus que eu te convido a colocar a sua vida, o seu coração. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, obrigado por nos elevar a Ti, Deus. Agora neste momento, elevar as nossas almas, nos conectar a Ti, Deus, em oração, em devoção a Ti, neste momento tão especial de culto. Pai querido, abençoa os Seus filhos, abençoa, Senhor, aqueles que estão conectados com a gente. Que possamos essa noite, ó Pai, ser agraciados pelo Teu poder, pela Tua palavra, pois o Teu Evangelho, Senhor, é o poder do Senhor que nos transforma. Fala conosco essa noite e recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.
Vamos ter aí algumas músicas, algumas canções para edificar a nossa vida. Tu és o nosso Salvador, poderoso grande Deus. Para sempre é o seu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. O som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida há de passar, mas seguro estou em tua graça, vou descansar. Pela sua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti, concedeu-nos o favor. Solas mais um. Somente Cristo, somente a Escritura, somente graça, somente fé. Por isso, e não menos, somente a Deus glória. Solas são somentes, são da eternidade sementes. Solas comunicam nada além, nada quem. A Escritura que do Cristo testemunha. Cristo que da Escritura surge a nós. Como texto que vira vida, vira a vida. Vida que vira testemunha do Cristo da Escritura, do Cristo da vida. Graça que é poesia, do amor incondicional, irresistível. O abraço oferecido ao coração esquecido. O perdão concedido ao que se sabe perdido. O olhar terno do eterno. A lágrima que lava o rosto do pai feliz pelo filho sumido, que no colo do pai encontra abrigo. Graça que o coração duro encanta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão, loucura e escândalo da cruz, amor perfeito que a fé conduz. E nela encontra novo chão, onde não chega a razão. Fé que é caminho, onde nunca se está sozinho. No Cristo inicia, anda, termina. Sola que pisa o caminho, verdade que consola e confronta. Vida que em tudo transborda, vida que em Cristo tudo transforma. O som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida há de passar, mas seguro estou em
tua graça vou descansar. Vejo o caminho que destruiu. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Coração aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Uma mentira que se despedaçou, e então caí. Eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você o alguém maior que eu. Que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar.
beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Olá, criançada! Tudo bem com vocês aí? Que bom! Estamos aqui para o nosso momento, o Momento Kids, e eu quero convidar você para chegar mais pertinho. Vamos cantar essa música com a gente? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho,
grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. A história que eu vou contar hoje para vocês é um dos milagres de Jesus. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. E naquela cidade morava um homem, aleijado. Ele não podia andar, ele não podia se levantar, ele vivia deitado numa cama. Que triste, não é verdade? Vocês acham que aquele homem era feliz? Eu acho que não. Mas aquele homem tinha 4 amigos. E aqueles amigos ouviram falar que Jesus estava passando naquela cidade. E eles tiveram uma ideia. Foram lá até o amigo paralítico e disse a ele: meu amigo, nós queremos levar você até Jesus. Jesus faz muitos milagres e ele pode te curar. Ah, crianças, aquele amigo paralítico estava já tão triste e há tanto tempo deitado naquela cama que até desacreditou. Será? Mas se vocês querem, tudo bem. Aqueles 4 amigos levaram o amigo paralítico até Jesus. Mas crianças, quando eles chegaram lá, a casa onde Jesus estava lotada. Tinha pessoas pela janela, muita gente na porta e eles pediam licença. Com licença, deixe-nos passar, nosso amigo paralítico precisa encontrar com Jesus. Mas as pessoas disseram: não, nós chegamos primeiro, nós também queremos ver Jesus. E não deram espaço para aqueles amigos. Mas eles não desistiram. Olha o que eles fizeram. Abriram no telhado um buraco onde eles pudessem passar o seu amigo paralítico deitado naquela cama. E aquele buraco conduzia até onde Jesus estava. Olha que legal! Quando Jesus viu aquele homem paralítico, o seu coração ficou cheio de amor por ele. E ele disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Ué, mas aquele homem paralítico precisava ser curado, não é verdade? Mas quando Jesus olha para dentro de nós, ele vê que o pecado, ele nos afasta do Deus Criador. Então aquele homem estava distante do Deus Criador. Ele precisava do perdão de Deus para que ele se chegasse até o Senhor. E foi isso que Jesus fez. Curou aquele homem por dentro, curou o seu coração. Aí depois, quando Jesus começa uma boa obra, ele termina. Olha o que aconteceu. Para que todos vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, levanta,
pega a sua cama e anda. Olha o que aconteceu, olha o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Primeiro, ele curou o seu coração e depois, olha só, aquele homem levantou daquela maca. Ele pegou a sua cama e ele gritava dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu estou curado, eu sou uma nova pessoa. Quando alguém se encontra com Jesus, crianças, Jesus transforma o seu coração, Jesus cura o seu físico, Jesus deixa a pessoa uma nova pessoa. Crianças, o meu desafio para vocês hoje é: quem você vai conduzir a Jesus? Nós podemos conduzir pessoas a Jesus, pessoas que estejam precisando de uma oração, pessoas que estejam precisando de ser curados. Nós precisamos conduzir pessoas até Jesus. Então, eu quero pedir para vocês orarem, colocarem diante de Deus a pessoa que você gostaria de conduzir até Jesus. Esse é o meu desafio. Faça isso durante a semana. Ore, busque a Deus. Senhor, quem que eu posso conduzir até o Senhor? E Deus vai te mostrar, Deus vai te lembrar um nome de uma pessoa que você possa conduzi-lo até Jesus. Turminha, que vocês tenham uma semana abençoada. Até mais! Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Que bom que você está conectado com a gente. Nós vamos continuar refletindo dentro desse tema, não tenha medo. Olhando as Escrituras Sagradas, nós vemos que a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Perceba que o medo emerge lá em Gênesis capítulo 3, quando aquela serpente, conversando com os nossos primeiros pais, semeia no coração da mulher dúvidas acerca da motivação de Deus, quando deu a eles aquela ordem. Se ele de repente de fato é bom, por que ele impede vocês de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? A serpente ela começou a semear essas dúvidas no coração da mulher. Mas perceba também que lá no deserto, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, o diabo se aproxima de Jesus e tenta colocar dúvidas em Jesus, dúvidas sobre o caráter e a bondade de Deus. O diabo diz: se você é um filho amado do Pai, por que você está neste lugar? Por que você está passando fome? Por que você está aqui no meio desse deserto? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo com você? Vai lá, transforma essas pedras em pães. Perceba que a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Na mensagem anterior, conversamos sobre Jacó, que depois de inúmeras situações na sua vida, Deus o movimenta para mudanças. Ele sai da terra de Canaã com toda a sua família e desce para o Egito. E existia muito medo no coração de Jacó acerca desse movimento. Mas Deus vem ao seu encontro e diz a ele: não tenha medo. Hoje nós vamos conversar sobre uma situação que envolve os descendentes de Jacó. Uma nova situação onde eles se deparam com um novo desafio. E mais uma vez Deus vem ao encontro deles e diz: não tenham medo. Então vamos entender o contexto que isso tudo aconteceu. Imaginem aqui nessa seta uma espécie de timeline. A nossa história na mensagem passada reside aqui, quando Jacó é desafiado por Deus a deixar Canaã e se mover em direção ao Egito.
É nesse contexto que Deus diz lá em Gênesis 46, não tenha medo, Jacó, de descer ao Egito. Não tenha medo dessa nova realidade, porque a gente precisa perceber que na história de Jacó, o Egito é uma nova realidade. Ele havia se habituado a viver em Canaã e ele tinha propriedades lá em Canaã. E ele conhecia os perigos, as oportunidades daquela terra. Mas de repente agora ele precisa se mover para uma cultura totalmente diferente e ir para o meio de um povo que tem valores e princípios totalmente diferentes. E ele não conhece os perigos, as oportunidades que envolvem aquela nação. E aquela cultura é uma nova realidade para Jacó e também para os seus descendentes. E os descendentes de Jacó vão ficar aproximadamente 400 anos no Egito. Mas agora, em meio às inúmeras mudanças políticas que acontecem no Egito, ao longo ali de 4 séculos, os filhos de Jacó se tornam escravos no Egito. E diante disso, Deus manda o povo de Israel se mover agora do Egito para o deserto. Nós sabemos que Deus levanta um libertador, Moisés. E o deserto era uma etapa antes de Canaã, mas o primeiro momento é sair do Egito. E aí nesse contexto, em Deuteronômio, capítulo 1, Moisés, o líder desse povo, está relembrando o povo do que aconteceu naquela saída do Egito, do que Deus disse a eles diante dessa nova realidade. Deus disse, não tenham medo. Mas perceba, neste contexto, o deserto era também uma nova realidade para o povo de Israel. E por decisões equivocadas, esse período no deserto durou 40 anos, quando deveria durar praticamente não mais do que 1 ano. Agora, quando eles se habituaram a viver no deserto, quando todo mundo se condicionou a acordar pela manhã e buscar o maná, se condicionou ali a olhar para suas sandálias nos pés, as suas roupas que vestiam, e elas não envelheciam. Parece que tudo entrou ali numa conformidade diante dessa nova realidade. E vem Deus e diz para o povo, ali na costa leste do Jordão, olhem a terra, espiem a terra, pois agora é hora de vocês saírem do deserto e definitivamente entrarem na terra de Canaã. Só que tem um problema técnico aqui. A terra de Canaã não estava vazia. A terra de Canaã estava repleta de povos, de cidades fortificadas, de povos que tinham os seus exércitos. Os mesmos povos, as mesmas cidades, os mesmos exércitos que 40 anos atrás o povo de Israel temeu e por isso esmoreceu e teve que peregrinar por 40 anos no deserto. Lembra que falei a respeito disso em nosso encontro presencial, no primeiro domingo que começamos essa série de mensagens, onde lá em Números 13 e 14, refletindo ali sobre os 12 espias, onde somente 2 voltaram cheios de fé e confiança, enquanto os outros 10 se espalharam medo pelo povo de Israel. Pois é essa situação que agora Moisés está trazendo à lembrança. 40 anos depois, é nesse contexto que mais uma vez Deus vem lá em Deuteronômio 31, já no final da vida de Moisés, no momento derradeiro de passagem, da travessia do Rio Jordão. Deus vem e diz, não tenham medo, não tenham medo. Mas perceba, Canaã seria agora a nova realidade para o povo de Israel. E viver uma nova realidade gera em nós, muitas vezes, medo. Gera em nós, muitas vezes, também insegurança. E Deus vem ao nosso encontro para nos dizer, não tenham medo, eu estou com vocês, eu vou estar guiando a vida de vocês. A questão é se nós vamos ouvir a voz de Deus ou vamos ouvir outras vozes que, consequentemente, pode nos levar ao equívoco. Mas perceba o que mostra esse gráfico. Deus constantemente trabalha com 2 coisas. Deus trabalha em meio às mudanças da cultura, do tempo, da sociedade, da economia. Em outras palavras, mudanças não pegam o nosso Deus desatento. Deus trabalha na vida do seu povo, na vida de homens e mulheres que o seguem,
através de mudanças. Guarde isso. Segunda coisa, Deus sempre vem a esses homens e mulheres e diz claramente a eles: vocês não precisam ter medo, eu estou com vocês. Agora, isso está condicionado a você ouvir a voz de Deus e seguir os valores e princípios de Deus em meio a essa jornada. O problema desse estágio intermediário é que o deserto se torna uma espécie de nova realidade intermediária entre o Egito e Canaã. O problema desse tempo é que, por um lado, você ainda está tomado por saudades do que ficou para trás. Então o povo de Israel, na peregrinação no deserto, não poucas vezes, eles têm saudade. Eles têm saudade das cebolas do Egito. Eles têm saudades do churrasco do Egito. É interessante, eles eram escravos lá no Egito, mas no deserto eles olham para trás e eles se lembram só das coisas boas que eles deixaram para trás. E existe o perigo de nós ficarmos olhando para trás quando Deus está nos convidando a avançar, a partir adiante. Um outro problema dessa fase de transição é as incertezas do que virá. E do outro lado nós temos a saudade do que ficou. Nós temos de repente saudade do que fazíamos antes de março de 2020. Nós temos saudade daquele contexto de vida sem restrições, como temos hoje, né? Nós temos saudades dos eventos que fazíamos. Nós temos saudades do tempo que não tínhamos que usar de forma obrigatória essas máscaras, né, em nosso rosto. Agora, por outro lado, nós vivemos as incertezas em relação ao futuro. Nós não conhecemos o futuro, como será este futuro, o que acontecerá, o que vai ser da economia, o que vai ser da minha empresa, o que vai ser da minha profissão, o que vai ser da minha família, o que vai acontecer nos meus relacionamentos, o que vai ser da minha igreja. Perceba, esse é um período decisivo, porque esse é um período no qual nós vamos ter que fazer opções. Uma das opções que nós vamos ter que fazer é: qual é a voz que nós vamos ouvir? A voz que vem do nosso coração, talvez ansioso, a voz da desesperança, a voz da frustração, a voz da nossa motivação equivocada, a voz da nossa vaidade, ou nós vamos ouvir a voz de Deus nos orientando, nos dando princípios para atravessarmos esse deserto e reconstruirmos a nossa vida. Então eu queria convidar você a dar uma olhada no que acontece em Deuteronômio, capítulo 1. Na verdade, nesse texto, Moisés está fazendo uma recapitulação diante da possibilidade de entrada a Canaã, na margem leste ali do Jordão. Moisés, ele para o povo e começa como que trazendo novamente a memória deles, tudo o que aconteceu na caminhada no deserto e o que Deus falou ao longo dessa caminhada, para que o povo, diante dessa nova realidade, percebesse claramente a importância de ouvir a voz certa. Então ele volta 40 anos atrás, no primeiro ano de caminhada, quando o povo tinha saído do Egito e peregrinado um pouquinho pelo deserto, mas estava prestes ali a entrar na Terra Prometida, e Moisés relembra isso da seguinte maneira, olha só, ele diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Preste atenção aqui nos imperativos. Vejam, entrem, tomem posse. Vejam essa nova realidade, entrem nessa nova realidade e tomem posse. E tomem posse é o mesmo verbo lá em Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus forma o homem e a mulher e diz que eles deveriam dominar, diz que eles deveriam construir o mundo, que eles deveriam participar de maneira ativa no desenvolvimento da cultura e da própria sociedade. Vejam, entrem e tomem posse. Mas para ninguém ficar com dúvida naquele momento, Moisés complementa esses 3 imperativos com uma afirmação: não tenham medo, nem desanimem. Não tenham medo e nem desanimem. Olha só, perceba como
medo e desânimo, eles andam lado a lado. Quando você está desanimado, você começa a ter medo em relação ao futuro. Ou quando você tem medo em relação ao futuro, o seu coração começa a ser tomado pelo desânimo. E Moisés diz ao povo: não tenham medo, nem desanimem. Agora Moisés continua contando a história. Perceba o que acontece diante do que Deus disse ao povo. Vejam a terra, entrem na terra, tomem posse dela. Eu sou com vocês, não tenham medo, não desanimem. Olha o verso 22 e 23, Moisés diz assim: vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo, ou seja, os representantes ali em cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A terra é boa. E dentro da Torá, isso também nos faz lembrar Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Deus, na formação do universo, na construção de todas as coisas, Ele olha, contempla e diz: ficou tudo muito bom. O que Deus tem para nos oferecer é bom. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A grande questão é se nós confiamos no amor de Deus, no cuidado de Deus. Quando Ele nos orienta, quando Ele diz para nós: não ande por esses caminhos, mas ande por estes caminhos. Ouça a minha voz, ouça as minhas orientações a você. A questão é quanto nós confiamos no caráter de Deus, quanto nós confiamos na bondade, na sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos apresenta sempre a vontade de Deus como boa. E o que Ele nos prepara no futuro, seja na história, seja na eternidade, sempre transcende as nossas expectativas. Deus é bom. A questão é se nós ainda confiamos na bondade dEle. Mas esse texto continua dizendo: vocês, Moisés dizendo ao povo, vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Observe aqui algumas coisas. Primeiro, Moisés diz: vocês não quiseram ir. Porque se Deus havia dito: vejam, entrem e tomem posse, o povo disse não. Eles se rebelaram contra a ordem de Deus. Por quê? Possivelmente aquele povo pensou: olha, Deus deve entender muito de criação, né? Da criação do universo, mas Ele não entende nada de lutas, batalhas contra exércitos, contra cidades fortificadas. A mesma coisa que acontece muitas vezes hoje, onde pessoas pensam: olha, Deus entende muito do mundo lá do tempo de Jesus, do mundo lá do tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Deus não entende nada acerca de economia, do comércio, o que significa ser um empresário aqui no Brasil. Eu preciso me virar, eu preciso dar o meu jeito. E é aí que reside o equívoco, o erro, quando você menospreza as orientações de Deus. Ou muitas vezes na área da sexualidade, a gente insiste em dizer: olha, Deus entende lá do passado, mas de presente, da cultura atual, Deus não entende nada do que é a sexualidade nos tempos atuais. Então você resolve usar a sua sexualidade do seu jeito, ou do jeito que as novelas globais ensinam por aí, ao invés de confiar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ao invés de confiar que os caminhos de Deus são os melhores para a sua vida. Ao invés de confiar que se você se submeter à vontade de Deus, aos princípios de Deus, Ele vai te conduzir a um espaço na sua vida que vai superar as suas expectativas, porque Ele é bom. Mas o texto ainda nos mostra outra coisa, que o povo se queixou nas suas tendas. Olha que interessante essa expressão. Porque eles não se queixam na frente de Moisés, eles não se queixam na frente dos líderes que ajudavam Moisés no cuidado do povo, eles se queixam nas tendas.
É impressionante, a gente precisa parar e perceber a relevância desse conceito nas empresas, nas organizações e até mesmo na igreja. Porque em muitas empresas as conversas nas tendas têm destruído a cultura dessa empresa. Em muitas organizações as conversas nas tendas têm inviabilizado essas organizações de alcançarem os seus propósitos. Em muitas igrejas, as conversas nas tendas têm destruído a unidade do corpo de Cristo. Em muitos lugares, empresas, organizações e até mesmo igrejas, conversas nas tendas tornam a vida do líder uma vida miserável. Cuidado com as conversas nas tendas. Conversas que não são geradas por pessoas que querem realmente construir alguma coisa. Porque se eles querem construir, eles seguem outros caminhos, mas se eles convidam você para um bate-papo na tenda, existe um perigo aí. São pessoas que começam a sabotar o que foi decidido de repente em grupo. A conversa nas tendas, em empresas, são aquelas que muitas vezes funcionários, membros de equipe, depois de uma reunião, depois de uma orientação em comum, aquele sujeito que te para ali na hora do cafezinho e te chama para um canto do corredor e começa a sabotar o que o líder da equipe disse que deveria ser seguido. Conversas nas tendas, muitas vezes nas igrejas hoje em dia, elas se dão ou por e-mail ou pelo WhatsApp, mas são sempre aquelas conversas que semeiam questionamentos acerca das motivações das decisões, que semeiam apenas críticas, mas não são críticas que ajudam a construir alguma coisa. É criticar por criticar. Com certeza essas conversas nas tendas, elas conduziram Israel a tomarem decisões erradas. Mas veja só, a fala do povo de Israel são de dúvidas acerca do amor e do cuidado de Deus. Porque eles dizem assim: o Senhor nos odeia, o Senhor nos tirou do Egito. Sabe por quê? Para nos matar neste deserto. Ou seja, o que é isso senão um questionamento acerca da motivação de Deus, um questionamento acerca do real amor e cuidado de Deus. Perceba como essa dúvida é semeada também no coração dos nossos primeiros pais, lá no Éden, pela serpente. A tentativa também de semear no coração de Jesus, lá em meio ao deserto, pelo diabo. E esse povo no deserto agora sucumbe a essa tentação. E eles cedem a essa tentação. E eles abraçam as vozes erradas. E aí eles continuam dizendo: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Olha só o exagero que dizem. Vimos ali os Enaquins. Os Enaquins eram uma geração de gigantes, de homens com uma estatura bem elevada. Mas eu queria chamar sua atenção para este outro verbo. Os nossos compatriotas nos desanimaram. Os compatriotas eram aqueles que trabalhavam juntos, eram aqueles que eram vizinhos, aqueles amigos de equipe, mas que vêm com críticas e observações e começam a sabotar o processo. Começam a sabotar a liderança, começam a sabotar os projetos. Veja só como esse desânimo é decorrente do que eles disseram. E a pergunta é: quem você vai ouvir? Quais são as vozes que você vai deixar dirigir e direcionar a sua vida? É muito importante você tomar essa decisão. E eu gostaria de mostrar aqui 3 pequenos passos que pode nos levar a erros irreparáveis, isso mesmo. E quando eu falo de erros irreparáveis, é que esses pequenos passos que essa geração no deserto deu, impediu essa geração de entrar na terra de Canaã. 3 pequenos passos para erros irreparáveis. Existe aqui uma inversão, porque o primeiro passo é o último verbo. Escute as vozes erradas. Escute as vozes erradas que vêm do seu coração. Escute as vozes erradas que vêm da sua vaidade. Escute as vozes erradas das suas amarguras. Escute as vozes erradas do medo que você traz desde a sua infância.
Escute as vozes erradas que vêm do seu coração, que se encontra ansioso. Segundo passo para o erro, e aqui eu estou mostrando passos negativos, ok? Converse nos ambientes errados. E aqui, mais uma vez, nós nos voltamos para as tendas. Lugar para a gente conversar sobre crise conjugal é na presença da esposa e do marido. Não é na presença da esposa, do marido, quando o sogro, a sogra estão na mesa, ou quando os amigos estão à mesa. E mais, o espaço apropriado para você discutir a sua discordância de uma decisão tomada pelo seu chefe na empresa é na presença dele. O lugar apropriado para você confrontar um irmão, um amigo e até um líder na igreja que você entende que está tomando uma decisão errada ou está pecando, segundo Mateus 18, é na presença dele, não é numa conversa de tenda. Conversas nas tendas normalmente faltam ou a verdade ou o amor. E é por isso que ela é na tenda, ela não é às claras. E a palavra de Deus diz que nós devemos sempre exercitar em nossos relacionamentos essas duas marcas, a verdade e o amor. Quando se tem amor, mas não tem a verdade, ou quando tem a verdade, mas não se tem o amor, se leva a conversa para as tendas. Mas perceba que esses ambientes equivocados vão gerar o pior, a tomada de decisões erradas. Ir na contramão dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, da orientação de Deus nas suas vidas. Esse povo, essa geração no deserto, tomou a decisão errada. Por quê? Tudo começou numa coisa tola, uma coisa bobinha. E eles começaram a ouvir as vozes erradas. Eles multiplicaram essas vozes erradas, conversando em ambientes errados e, consequentemente, eles tomaram as decisões erradas e eles não entraram na terra de Canaã. Perceba a diferença quando Moisés, mesmo diante da decisão rebelde do povo, diz a eles, então ele lhes disse, não fiquem apavorados. Com o quê? Com as cidades fortificadas. Não fiquem apavorados com os enaquins. Não fiquem apavorados com os exércitos que existem na terra de Canaã. Não tenham medo deles. É interessante, Jacó, em nossa reflexão anterior, Deus diz, não tenha medo de descer ao Egito. E agora Deus fala ao povo, não tenha medo de enfrentar essas cidades fortificadas, de enfrentar esses exércitos, de enfrentar até mesmo os enaquins, os gigantes. E o texto continua, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos. E é interessante que essa frase nos dá a seguinte perspectiva. O Senhor, o nosso Deus, primeiro, Ele vai à frente e nós vamos atrás. Segundo, Ele luta por nós. E a última frase, com os nossos próprios olhos, observamos. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo ao povo é que o povo não deveria temer, mas deveria confiar, porque Deus iria à frente deles e diante dos próprios olhos, eles seriam testemunhas das maravilhas que Deus iria fazer. Mas esse povo, como a gente viu, falhou. Esse povo preferiu optar por vozes estranhas, vindas do coração, vindas dos relacionamentos, e eles foram gradativamente tomados por uma espécie de pessimismo, por uma espécie de criticismo, por uma espécie de resistência a caminhar na direção do futuro, e esse povo padece no deserto. Tudo começa com vozes equivocadas, que se multiplicam em ambientes errados e que culminam em decisões erradas. Cuidado! Mas 40 anos depois, nós estamos novamente com o mesmo cenário. O povo está prestes a entrar em Canaã. Moisés está fazendo então ali um discurso. E aí Moisés diz para aquela geração dos filhos, os filhos daqueles que padeceram no deserto por causa da sua incredulidade. Com exceção dele, de Josué e de Calebe. E continua o texto. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse,
você não atravessará o Jordão. Agora, nós temos um problema adicional aqui, e sério. O líder que conduziu esse povo da saída do Egito e na peregrinação ao longo do deserto, nesse momento ele diz, na próxima etapa, eu não vou estar com vocês. Imagina o medo que acomete o coração daqueles que só tinham conhecido um líder ao longo de toda a sua vida e existência, Moisés. Mas olha o que Moisés continua dizendo no verso 3. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Moisés está deixando bem claro aqui que quem dirige o povo, quem abençoa o povo, quem conduz o povo para o lugar certo, não são homens A ou B, não é Moisés ou Josué, quem conduz é o próprio Deus. E é interessante que esse verso 3 resgata a mesma frase do capítulo 1 de Deuteronômio. O Senhor atravessará o Jordão à frente de vocês, Ele vai estar à frente de vocês, diante dessa nova realidade. Deus não vai estar atrás do seu povo, dizendo para o povo, olha, vai que vai dar tudo certo. Não! Deus estará à frente do povo, atravessando na frente do povo e lutando pelo povo. E como diz Moisés no capítulo 1, os olhos do povo, eles iriam contemplar essa ação de Deus. E aí o verso 6 diz assim, sejam fortes e corajosos. Vocês estão agora diante de uma nova oportunidade. Os pais de vocês falharam e não obedeceram, se rebelaram. Agora vocês podem atravessar o Jordão, ver a terra, entrar na terra, tomar posse da terra. Mas perceba, Deus não fará por nós aquilo que nós podemos fazer. Porque esse é o momento em que você precisa tomar decisões na sua empresa, na sua organização, decisões na sua carreira profissional, decisões em relação ao seu orçamento doméstico. E não adianta você ficar esmurecendo, dizendo que você está cansado, dizendo que você está desanimado, que você não sabe o que fazer. Esse é o momento em que você precisa tomar decisões, seja na esfera da sua empresa, organização, seja na sua igreja, na sua família ou na sua vida pessoal. Por isso, renove as suas forças no Senhor. E corajoso aqui tem essa dimensão de que tomar decisões não é coisa fácil. Mas Deus diz, vocês precisam ser fortes e corajosos e fazer o que vocês têm que fazer neste momento. Deus vai fazer por você o extraordinário, o milagre. No entanto, o milagre acontece quando você toma as decisões que você precisa tomar na sua vida, na sua carreira profissional, na sua organização, na sua igreja, na sua empresa. E veja a segunda parte aqui, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha essa última frase, Deus diz para o seu povo, primeiro, não tenham medo. Segundo, uma frase aqui em paralelo, não fiquem apavorados por causa delas. Delas quem? Das nações, das cidades fortificadas, dos desafios que estão diante deles. Mas ele continua dizendo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. O nosso Deus, ele não é um Deus distante. O nosso Deus, ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele nos prometeu que todos os dias estaria ao nosso lado, até a consumação dos séculos. Ainda diz o texto, nunca os deixará. E você sabe o que significa nunca? É exatamente o que você ouviu. Deus nunca, nunca o deixará. Não existe um momento sequer da sua história, da sua vida, que Deus feche os seus olhos e não contemple você. E a última frase diz, nunca os abandonará, nunca os deixará. 5 atitudes de Deus para que o seu povo, homens e mulheres que confiam nele, efetivamente, deem os passos necessários diante dessa nova realidade, confiados, não nas vozes do seu coração ou daqueles que lhe cercam, mas na voz que vem de Deus, que orienta a fazer o que é certo. E eu termino deixando 3 desafios. O primeiro deles, escolha a voz que orientará a sua jornada. Escolha as vozes que você vai ouvir.
Talvez hoje você precise tomar uma decisão, deixar de ouvir determinadas vozes que constantemente te levam para conversas nas tendas, gerando no seu coração criticismo, desânimo, angústia, pessimismo. Está na hora, de repente, de você começar a ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Segundo desafio, abandone a murmuração e as conversas nas tendas. Sai fora desse tipo de conversa na tenda, nas redes sociais, na sua empresa, na sua organização, na sua igreja. Pessoas que estão, de repente, constantemente ali, sabotando os outros, criticando os outros, conversas que não constroem nada. E por fim, conjugue 2 imperativos. O primeiro deles, seja forte e corajoso. O segundo deles, não tenha medo. Confie no amor de Deus e no cuidado dele por você, pois Deus é bom e Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Feche teus olhos, meu querido, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, confiados, ó Pai, no Teu amor, no Teu cuidado para conosco. Que jamais, Senhor, a dúvida venha pairar o nosso coração, pois o Senhor nos ama a todo tempo, a todo momento. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, e que possamos caminhar, Senhor, seguros, confiantes, corajosos, animados, pois o Senhor vai à nossa frente. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos, pessoas, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e para sempre. Amém? Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana. Forte abraço. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus